O clima nos bastidores do poder em Brasília acaba de sofrer uma reviravolta devastadora após dois acontecimentos gravíssimos virem à tona. Primeiro, uma decisão extrema tomada por um dos magistrados mais poderosos do país acabou gerando uma reação inesperada e provocou uma divisão sem precedentes na cúpula do Judiciário Nacional. Até mesmo os aliados mais próximos do ministro começaram a apontar um claro abuso de autoridade, alertando que a estratégia pode gerar um efeito colateral catastrófico. Paralelamente a esse embate, um novo escândalo financeiro gigantesco foi exposto pela imprensa, revelando uma movimentação milionária que envolve parentes diretos de uma alta autoridade e o desvio de recursos de aposentadorias públicas. Prepare-se, pois o sistema tentou blindar esses segredos. Mas as cartas foram jogadas na mesa e nós vamos revelar agora o que eles estão tentando esconder de você. Vamos direto aos fatos. Até o STF critica a perseguição do Moraes a Bolsonaro. Hoje eu trago para vocês uma notícia que mostra o tamanho da encrenca em que o Moraes se meteu. A decisão dele de proibir o Flávio de visitar o próprio pai pegou tão mal que até dentro do Supremo os ministros estão dizendo que ele exagerou. Quando os próprios colegas largam a mão do Moraes, é porque a coisa ficou feia, é porque o abuso é tão gritante que até um Supremo que abusa todos os dias, ele não suporta tamanha injustiça. Vem comigo para entender essa história e quem revelou isso foi o jornalista Matheus Teixeira da CNN. A decisão pegou de surpresa o Supremo e virou alvo de crítica até dos ministros da ala que costuma dar cobertura a Moraes. A avaliação de dois ministros ouvidos sob reserva pela CNN é de que a determinação deve gerar o efeito contrário e reforçar o discurso de que a família Bolsonaro é vítima de perseguição do Supremo e, com mais ênfase, de Moraes. E não é verdade? Claro que vai reforçar, porque essa perseguição existe. Repara quem que tá falando, gente. Aqui é um ministro do Supremo, não é o advogado do Bolsonaro, escancarando que a decisão ela não tem nem pé nem cabeça. Os ministros do Supremo, eles detonaram Moraes até para dizer que ele decidiu de forma completamente ilegal, contrária ao direito. Olha aqui. Além do erro estratégico, o entendimento do ministro também é contestado do ponto de vista jurídico. O ministro proibiu Flávio de visitar o pai por 90 dias por ter lido uma carta em que Bolsonaro reafirma que o filho é seu candidato a presidente. Gente, que absurdo, que absurdo. Olha lá. No entanto, uma ala da corte afirma que a decisão vai na contramão do discurso da corte que preza pela liberdade de expressão e que só limita essa garantia em casos extremos. Ou seja, eles estão reconhecendo por meio dessa decisão do Moraes que tem abuso e eles estão preocupados com isso. Seguem lá. Citam ainda o trecho da Lei de Execução Penal que autoriza detentos a manterem contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Ou seja, a lei autoriza. Por que o Moraes está vetando, hein? E o Flávio Bolsonaro, ele ainda apontou um detalhe que só piora a situação do Moraes. Lê aqui comigo o que o Flávio disse. Só poderia falar com ele, com meu pai, em outubro, depois do primeiro turno. Alguém acha que é coincidência? Sério, gente. Alguém acha que isso é coincidência? Que tem algum critério? Por que me dá 48 horas para falar sobre essa carta? Algo que já aconteceu outras 4 vezes. É as 48 horas do Moraes, né? Mandando agora o Flávio se manifestar sobre isso. Esta é a 5ª carta que o presidente Bolsonaro escreve que se torna pública. Por que só agora, nas vésperas da eleição, proibindo o contato até depois do primeiro turno? 5 cartas. As outras 4 nunca deram nada. Por que só agora, há 3 meses de eleição, virou caso de investigação? E há 3 meses de eleição, virou caso de proibição de conversa em 3 meses? Antes de eu te mostrar a prova definitiva da hipocrisia, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui que ajuda demais o canal. E feito isso, feita a inscrição, assiste comigo a este vídeo do próprio Zanin. Ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados, à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei... Desculpa pra vocês por ter que mostrar um vídeo desses que faz a gente até passar mal de ver. Bons tempos em que Lula estava preso, agora ouvir essas desculpinhas esfarrapadas é de doer. Mas o ponto não é esse. O ponto é que esse aqui é Cristiano Zanin, que era advogado do Lula, e hoje, aliás, ministro do Supremo, colocado lá pelo próprio Lula. Mas o ponto aqui é o que ele faz nesse vídeo.
Ele lê, na frente da imprensa, uma carta que Lula escreveu quando estava preso em Curitiba. A mesma coisa que o Flávio fez. E o que aconteceu com o Zanin, hein? 48 horas para se manifestar, 90 dias sem falar com... Que isso, gente? Nada, claro que nada. Porque isso aí é um direito. Ninguém falou em propaganda eleitoral, ninguém proibiu visita, ninguém pediu apuração. Vão dizer que o caso Bolsonaro é diferente por causa da proibição de redes sociais. Mas ler uma carta em voz alta nunca foi postar em rede social. O direito de falar com o mundo exterior nunca foi proibido. Advogado lendo carta de cliente preso quando o cliente é Lula? Ah, é advocacia normal, né? É que nem o PT usar as redes sociais do Lula. Podia. Agora, quando o cliente é Bolsonaro, aí viram 90 dias de proibição, investigação eleitoral. Já foi proibido o uso da rede social do pai do Jair Bolsonaro pelo filho. Gente, essa aqui é a régua torta na cara dura. E aqui tá a verdade que incomoda. A lei no Brasil, ela virou um elástico que estica para soltar e perseguir uns e que encolhe para blindar outros. Quando até os aliados do Moraes eles precisam vir a público para pedir para ele recuar, é sinal de que a conta da perseguição chegou. E se você acha que o racha na cúpula da justiça já é alarmante, o que acaba de ser descoberto nos bastidores financeiros de Brasília envolve valores milionários e o bolso dos trabalhadores brasileiros. Um parecer sigiloso assinado por familiares de um importante ministro de Tribunal Superior acabou dando cobertura jurídica a uma captação de recursos de servidores que sustentou fraudes bilionárias. O escândalo é avassalador e os detalhes que vieram à tona colocam tudo em xeque. Confira a gravidade desse caso. Olha só o que acabou de sair no Metrópolis. O escritório da esposa do Moraes deu um parecer em julho, um pouco antes das fraudes todas virem a público, dizendo que o Master, no parecer dizia que o Master estava apto a captar previdência de servidor público. Meses depois, o Ministério Público Federal descobriu que a captação de previdência de servidor público sustentou o Master durante todas as suas fraudes. Foi um dos elementos que fez o Master não cair antes do que deveria ter caído. Vamos contar essa história agora para vocês. Segundo o Metrópolis, 3 advogadas do escritório da família do Moraes, mas 3 advogadas, claro, da família. Óbvio, uma delas era a filha, outra delas era a cunhada do ministro. Eles assinaram em julho um parecer dizendo que, por ser classe S3 no Banco Central, o Master estava apto a captar previdência dos servidores. Meu Deus! E aqui está a gravidade. Justamente foi a captação, tô lendo a matéria, dessa previdência que para o Ministério Público sustentou o Master quando o Caixa já estava vetado. Tinha vetado $500 milhão já em papéis do Master por suspeita de irregularidades. E o respaldo veio da família do ministro Moraes. Ou seja, enquanto os servidores públicos estavam ali perdendo dinheiro da sua previdência, da sua aposentadoria, estava o escritório da mulher do Moraes dando parecer dizendo: vai lá, pegue então esse dinheiro da previdência do servidor público, e ganhando 129 milhões para isso. E meses depois, enquanto tudo isso acontecia, o Moraes estava conversando com o Galípolo, sabe-se lá por quê, e desconfia-se que para impedir que o Master fosse liquidado. Quer dizer, o Moraes supostamente conversando para o Master não ser liquidado, o escritório da esposa do Moraes ganhando 130 milhões de reais para dar um parecer dizendo que a captação da previdência de servidores era uma boa, era legal, era adequado, e enquanto isso o servidor perdendo seu dinheiro, enquanto isso as fraudes acontecendo e nenhuma investigação, e ninguém investiga nada, e a OAB não fala nada sobre esse escritório, e o PGR Gonê não fala nada sobre a suposta ou eventual participação do Moraes nessa história, e ninguém faz nada. Só a imprensa é que nesse caso tem agido, só a imprensa é que tem revelado esse escândalo, e parte da imprensa, hein? E parte da imprensa, o resto tá na operação abafa, inclusive uma boa parte da mídia e da imprensa. E sabe qual é a grande ironia disso? É que o próprio parecer da família do Moraes alertava, olha só, alertava o Vorcaro para o risco de corrupção nessas operações. Você acredita nisso? Não que o escritório seja parte do esquema, não é isso que eu estou dizendo, mas eles enxergaram um perigo, puseram no papel e seguiram faturando 129 milhões do banco, enquanto, repito, supostamente o resto da família Moraes conversava com Galípolo, sabe-se lá, se não para manter o Banco Master de pé ou sendo vendido para o BRB. Meus caros, essa história, tá? Eu não posso aqui acusar ninguém e não vou.
Mas essa história não tem mais como não ser investigada. Pô, mas que coisa! O que mais falta? O que mais falta para alguém ter coragem de investigar essa história? Onde a gente vai chegar? O que mais precisa aparecer? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Isso daqui tá uma brincadeira, viu? É uma brincadeira.